Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade. Elas projetam o que elas gostariam que estivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então, a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. E uma das coisas que as pessoas mais pediram para eu comentar enquanto eu estava de férias, especialmente os meus patronos Gold, foi a ligação entre Lula e Trump, ocorrida na semana passada. Mas não só os meus patronos Gold, na verdade a imprensa não quis me deixar em paz. E a gente viu manchetes como essa da CNN que diz o seguinte: Lula, Trump ligou para mim e disse, Lulinha pintou uma química. E lendo isso, muita gente entrou em desespero total, acharam que essa ligação de, 30 minutos entre o Lula e o Trump era um sinal de que estava tudo acabado. Trump ia ceder na questão das sanções, a Magnitsky seria levantada para Alexandre de Moraes, e tudo que Eduardo Bolsonaro e eu havíamos construídos e acabar e nós dois seríamos escanteados sem mais nenhum acesso no Departamento de Estado. Aliás, um exemplo do que eu estou dizendo foi, é claro, como sempre, da Globo News. Vejam o que disse a Globo News. Fontes do Palácio do Planalto, com fontes do Itamaraty, para entender como que eles enxergam esse papel do Marco Rubio. E o que eu vi é o seguinte: o governo brasileiro tem um diagnóstico de momento de que houve uma mudança na linha da Casa Branca e do Donald Trump em relação ao governo brasileiro. Uma mudança na tática, uma mudança de visão em relação à visão que eles vinham propagando recentemente. E diante disso, não há o que o Marco Rubio possa fazer, porque as coisas são muito centralizadas ali na Casa Branca, na figura do Trump, e resta ao Marco Rubio, mesmo que contrariado, seguir essa nova linha da Casa Branca. Então a linha anterior era uma postura agressiva contra o governo brasileiro, o Marco Rubio ia lá e seguia essa linha, fazia os ataques ao Brasil nas redes sociais, criticava o judiciário brasileiro, por aí vai. Como a linha agora é muito mais amigável, isso ficou evidente na ligação ontem, o Rubio deve seguir esse entendimento consolidado na Casa Branca. Eu trago aqui também uma apuração importante, sabe, que mostra como o peso do Rubio é relativizado nas negociações. Nesse telefonema que aconteceu ontem, que foi feito pela Casa Branca, para o Lula, eles procuraram a embaixada brasileira, a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, para fazer o contato com o Palácio do Planalto. Ou seja, foi uma articulação, uma organização desse telefonema que não passou pelo Departamento de Estado, que seria a praxe. Isso mostra como o Departamento de Estado não centraliza as decisões e sim a própria Casa Branca. O nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, ele tem uma relação mais antiga com o Marco Rubio, na época que ele era embaixador em Washington e o Rubio era senador, ele ocupava ali uma função, salvo engano, na Comissão de Relações Exteriores, então eles já têm uma interlocução, tiveram uma reunião em julho e pelo que apurei eles têm trocado mensagens constantemente. Por todo exposto, Sadi, o governo brasileiro não entende que o Marco Rubio, nesse momento, vai ser uma pedra no sapato nas negociações. E vejam que bizarrice, né? Agora não só o Rubio, eu e o Eduardo estávamos sendo escanteados, mas Marco Rubio também está sendo escanteado. E no texto do post que a Globo News fez com esse vídeo, um negócio ainda mais esquizofrênico. Eles escreveram o seguinte: o governo brasileiro avalia que a linha de Donald Trump mudou completamente nas últimas semanas e isolou o secretário Marco Rubio. É a apuração de Guilherme Bausa. Ou seja, vejam que coisa, a versão que a Globo News e o pessoal da Velha Mídia estão defendendo é de que o Trump isolou o Marco Rubio e mudou a postura dele em relação ao Brasil. Como se ele estivesse recuando ou como se o Rubio estivesse perdendo espaço, sendo escanteado dentro do governo. E eu fico assistindo esse tipo de coisa, as pessoas me pedem para comentar. Eu não sei nem o que dizer. É muito bizarro alguém achar que o Rubio esteja sendo isolado na administração Trump. Na mesma semana em que o próprio Trump diz que o Rubio vai entrar para a história, vejam a Fox News, como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Então eu tenho que comentar essa porra, eu sou pago para isso. Enquanto o Trump diz Marco Rubio vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos, a Globo News diz que o Rubio está sendo escanteado. O próprio cara que o Trump designou para negociar a paz no Oriente Médio, como a gente vai ver ainda no programa de hoje. O cara que o Trump designou para tratar das ditaduras de Cuba, da Venezuela, o cara que o Trump designou para tratar, inclusive, das negociações com quem? Com o Brasil. Mas a Globo News diz que o Marco Rubio está isolado. Eu coloquei o post aqui para vocês. Eu uso esse termo em inglês, chama wishful thinking. Essas pessoas perdem a capacidade de leitura objetiva da realidade.
Elas projetam o que elas gostariam que estivesse acontecendo e reportam isso como se fosse verdade. Então, a verdade, segundo a Globo News, é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos isolados e Marco Rubio também. Outro exemplo esquizofrênico é a reportagem da Dora Kramer na Folha de São Paulo, cujo título é o seguinte: ao perdedor o descarte. E a matéria diz assim: entre os meses de julho, quando Donald Trump divulgou uma carta dias depois do anúncio do tarifaço, alegando que Jair Bolsonaro recebeu um terrível tratamento das mãos do judiciário injusto, e setembro, quando anunciou na ONU uma boa química com Luiz Inácio da Silva, a novidade foi a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Como Trump gosta de apregoar, ele tem horror a perdedores, pois no meio tempo, entre julho e setembro, Bolsonaro perdeu a ação do STF, a Liberdade passou a integrar uma categoria pela qual o presidente americano nutre ojeriza. Não surpreendente que no encontro arquitetado para parecer casual e na conversa ao telefone entre... arquitetado para parecer casual. E na conversa ao telefone entre Lula e Trump, a preocupação com Bolsonaro tem assumido e nenhuma referência ao dito injustiçado. Mas Eduardo, o estrategista do pai, soltou foguetes digitais, considerou a alegada afinidade de Trump como coisa de gênio, para atrair Lula por uma arapuca de humilhação, e chamou de golaço a decisão de nomear o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir os preparativos de um encontro pessoal entre os mandatários do Brasil e dos Estados Unidos. Nessa concepção, o feitio extremista de Rubio se encaixaria perfeitamente na construção da armadilha. Ocorre que o equivalente americano ao nosso chanceler é, antes de tudo, radicalmente obediente ao chefe, como se viu no convite a Mauro Vieira para conversar nos Estados Unidos. Se Trump decidir que a aproximação é para valer, assim será, queira Eduardo ou não. Isso aí é a única parte que é absolutamente verdadeira. O Trump decide o que ele quiser e não Eduardo, Paulo, não são presidentes dos Estados Unidos. Ela continua: se o plano for o da cilada, também será. Mas é de se perguntar qual o ganho que o Trump teria com as suas esparrelas. Se ficou claro que o resultado das escaramuças engendradas na mente atribulada do rapaz, Lula só fez ganhar. Por mais por fora de cena política daqui que esteja a equipe trumpista, ou seja, são todos, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, não há miopia ideológica que turve a visão de evidência tão reluzente. Ok, o americano é desatinado, mas no setor de disparates também há certos brasileiros que não ficam nada a dever. O que essa doida está falando, então, é que o Trump agora está se afastando do Bolsonaro porque o Bolsonaro se tornou um perdedor ao ser condenado por décadas de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que a Dora Kramer, falando em desatinadas e setor de disparates, o que essa moça não sabe é que o Trump passou pelo mesmo processo, tendo sido, inclusive, detido com a foto de fichado na Geórgia, aquele mugshot que viralizou. A esquerda americana também passou 4 anos pedindo a prisão do Trump dia e noite. E em que estado mental uma pessoa precisa estar para achar que o Trump vai passar a ter ojeriza do Bolsonaro porque ele enfrenta hoje a mesma coisa que o Trump enfrentou por 4 anos? Dora, deixa eu te falar, Dora. O Trump tá cagando e andando para o que o Supremo Tribunal Federal diz. Ele já sabe, já falou sobre isso. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e que tem empreendido uma campanha de perseguição contra o líder do movimento nacional populista no Brasil. O fato do STF ter condenado o Bolsonaro não o afasta do Trump. Muito pelo contrário, mostra para além de qualquer dúvida que o Bolsonaro está passando pelo mesmo que tentaram fazer com o Trump aqui nos Estados Unidos. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.